Pessoal, uma série de ações foram impetradas no Superior Tribunal Militar contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. E eu vou explicar para você qual foi o impacto e o efeito dessas ações aqui nesse editorial. Vamos falar também do Donald Trump e do Elon Musk, que resolveram fazer uma nova sinalização e que não agradou nada à esquerda. Tem muita coisa acontecendo. Teve uma última decisão agora sobre o caso do Bolsonaro, que está gerando uma discussão gigante, né? Ou seja, afastaram os ministros indicados pelo Bolsonaro e fizeram a escolha a dedo de quem vai julgar Bolsonaro. Tem cheiro estranho isso aí. E a gente vai falar com você tudo isso. Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Hoje, dia 24 de novembro. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Se você não fez o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, vale a pena. Faz o download do livro. O livro está muito bom. Compensa bastante. Bom, vamos começar de matéria? Vem comigo. Pessoal, vamos começar falando já do Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que está correndo uma ação no Supremo Tribunal Federal que é para proibir os crucifixos, ou seja, uma ação que o Ministério Público impetrou visa dizer que o Estado é laico, ou seja, nós não podemos ter qualquer referência a qualquer religião. Então, para tanto, não pode ter crucifixo ou qualquer simbolização, né, simbolismo religioso em qualquer instituição pública. Mas está circulando hoje mais um vídeo, né, que está gerando um bafafá. Você está vendo na sede da polícia, do Ministério Público Federal? Pois é, um tal de bate-cabelo, né? Esse negócio fica parecendo um frango destroncado com a cabeça assim. Trans faz bate-cabelo na sede do Ministério Público Federal. Um seminário de empregabilidade trans na Procuradoria-Geral da República paraense está provocando repercussão nas redes sociais nesse sábado. A ação do grupo Resistência diz que o objetivo é promover a interação entre o público e a iniciativa privada para a população trans. O que vocês acham? E aí gerou muita repercussão falando, mas peraí, a gente tem que bancar isso aqui com dinheiro público, a gente não pode, a maioria da população brasileira é conservadora, a gente não pode ter um crucifixo, né? A maioria da população é cristã. Agora pode eventos trans acontecerem dentro do Ministério Público, então gerou uma discussão muito grande. Coloca no comentário o que você acha sobre isso. Outro ponto, né? É absurdo o que algumas figuras vêm denunciando na Venezuela. Policiais venezuelanos cercaram a embaixada da Argentina em Caracas sobre proteção do Brasil e aumentaram a tensão. Você deve lembrar que quando o Javier Milei ele falou que, sabe, o Maduro é um golpista, que ele não ganhou as eleições, o Maduro expulsou a delegação argentina do Brasil, da Venezuela. Acontece que tinham venezuelanos, que são opositores do regime, que fugiram para a Venezuela. Por causa de tratados e acordos internacionais, o Brasil começou a tomar conta da embaixada argentina na Venezuela. E de lá para cá, né, tem gente morando lá como se estivesse numa prisão, né? Tanto os brasileiros quanto os venezuelanos que fugiram, né, do regime estão lá. Agora a polícia volta a fazer ameaças lá na porta da embaixada, né? É o regime do amor que eles gostam, não é democrático. E aí vamos lá, matéria da CNN Brasil. Indicados por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal devem ficar de fora de eventual julgamento sobre o plano de golpe. Moraes pretende levar a provável denúncia da PGR à primeira turma, da qual Marques e Mendonça não fazem parte. Você consegue perceber, né, que dentro do espectro político que nós estamos analisando, eles escolhem onde querem julgar? O Vinícius ele escreveu o seguinte: para mim, mais uma evidência indisfarçável do viés político desse processo. Creio que muito pouco será jurídico nos processos envolvendo Bolsonaro. Provavelmente os demais ministros tenham medo do que estes dois excluídos pudessem falar em seus votos. Talvez eles pudessem escancarar supostas ilegalidades. Também não acredito, tá? Esses dois aí que o Bolsonaro escolheu foram, para mim, né, para quem é conservador, uma bela de uma decepção. É mais uma das críticas.
Ou eu tô errado? O Bolsonaro fez boas escolhas com o Márcio, com o Nunes lá, né? E com o André Mendonça. Qual que é a sua visão sobre isso? Para mim, sabe, a bola fora do Bolsonaro, escolheu mal pra caramba e não fede nem cheira. Tanto faz se eles estão lá ou se não estão. O problema é que eles querem um julgamento por unanimidade. Eles não querem ninguém nem para falar uma pena diferente, né? Então, o que leva a crer que vai estar muito bem alinhado e alicerçado nessa ação contra Bolsonaro. Inclusive, eu já venho alertando há muito tempo essa matéria da Record. Juristas criticam divulgação de indiciados em inquéritos sigilosos. Não é jurídico, nem ético. E sabe, a maioria dos juristas, isso aqui não é um jornal de direita, né? É um jornal independente. Para mim, o R7 ele é um tanto quanto mais independente. Mas, cara, é óbvio, não tem nada de jurídico nisso aqui, nem é ético. O processo está em sigilo e todas as informações que são interessantes para a mídia são vazadas para a mídia. Isso aqui é uma coisa assim, a mais insana que a gente já viu até hoje. Na quinta-feira, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 36 em inquérito sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022. O relatório foi entregue ao ao ministro relator do caso, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Apesar da ação tramitar em sigilo de justiça, a organização divulgou uma lista com os nomes de todos os indiciados para evitar difusão de notícias incorretas. Especialistas ouvidos pelo R7, porém, analisam que a divulgação não é jurídica e nem ética. Cara, tudo que vem acontecendo nesse processo está errado. Está errado. Tá? Aqui, o relator não poderia ser o Alexandre de Moraes. É claro e inequívoco tanto o impedimento quanto a suspeição. Suspeição é de foro íntimo. Cara, o Alexandre de Moraes é inimigo declarado de Bolsonaro. O impedimento é de questões objetivas. O cara é vítima, o cara figura como vítima do tal processo. Como é que ele pode ser o julgador? Sabe, eu não acredito como que eu ainda vejo juristas defendendo isso. Não faz sentido. E aí, das análises que foram feitas, teve uma análise, né, conhecido como Alessandro Negão, o cara é muito bom, ele fez uma análise aqui sobre o que incomoda a turma, né? E eu já vou falar, logo depois desse vídeo aqui, eu já vou falar com vocês sobre as ações no Supremo Tribunal Militar, né, no Superior Tribunal Militar, que foram impetradas contra o Alexandre de Moraes. Mas olha o que o Alessandro Negão falou nesse caso aqui, vale a pena ouvir. Os caras estão cagando pro Bolsonaro. O problema dos caras chama-se bolsonarismo. Por quê? Porque o que se tinha antes do bolsonarismo? Você tinha uma briga que era como se fosse um fla-flu entre PT e PSDB. A gente achava que os dois eram antagônicos, né? O quê? Mas essa briga, ela se concentrava, essa briga PT e PSDB, ela se concentrava ali faltando 3, 4 meses para a eleição. Acabava a eleição, essa briga acabava. Ninguém discutia com o que a Miriam Leitão falava, ninguém discutia com o que qualquer outro jornalista falava. Aí entra a parada chamada bolsonarismo. O bolsonarismo é aquela coisa que eu sempre falei aqui, que é o seguinte: o Bolsonaro é aquele cara que sempre esteve lá na Torre de Marfim e a gente aqui embaixo. O que o Bolsonaro fez? Ele chegou e disse assim: ô irmão, dá a mão aí, certo? Que eu vou te ajudar a subir só até a metade. Você não vai subir até o final. Você vai subir só até a metade, da onde se você gritar os caras vão ouvir. E essa é a figura do bolsonarismo. Por isso que os caras querem acabar com isso. Os caras querem acabar com o bolsonarismo. Os caras querem acabar com esse negócio do cara prestar atenção em política, não só faltando 3 meses para eleição, mas o ano inteiro. Os caras querem voltar para aquele tempo onde um jornalista da Globo fala uma coisa e o Brasil abaixa a cabeça. O Fantástico vai falar sobre esse assunto e o Brasil parava para assistir o Fantástico falando sobre esse assunto. Esse é o sonho da turma. Irmão, o cara mais poderoso do Brasil hoje, todo mundo sabe quem é, o cara mais poderoso do Brasil, esse cara não pode mais correr no clube do qual ele faz parte. Entende a brisa? E olha que depois de tanta coisa, hein? Ainda assim o cara não tem mais paz pra... Cara, esses caras quando tem paz é onde? Quando eles vão pra fora do Brasil. Pra uma Portugal, pra uma Espanha, pra uns Estados Unidos. É onde eles têm, entre aspas, um pouco de paz. E lá ele tromba quem? O bolsonarista livre. Olha, se você acha que o bolsonarista brasileiro é ruim, imagina o bolsonarista americano. Ou que tá nos Estados Unidos, não americano, mas tá morando nos Estados Unidos, porque esse usa de sua liberdade de expressão para sentar madeira. O Bolsonaro entrou em 2020, saiu em 2024, os caras não achou uma vírgula em cima dele, certo? Conseguiu fazer um governo ok, que entrou e saiu sem deixar devendo,
Ou seja, ele era um cara para ser esquecido. O Bolsonaro tinha tudo para ser um cara esquecível, que nem o Temer. O Temer, que eu considero que foi um bom presidente, só por 2 anos, ele é um cara esquecível. Você chegar em alguém na rua aí, falar, você lembra como foi a época do Temer? Ele é um cara esquecível. Mas o bolsonarista não. O bolsonarista, ele marca, ele quer saber, o bolsonarista, ele enche o saco, porque tá pra passar uma coisa no Congresso, ele tá lá enchendo o saco do deputado. E outra, o bolsonarismo criou um efeito colateral, que é o bolsonarismo de esquerda, vamos dizer assim, que é a turma da esquerda que tá cobrando os caras de esquerda, que antigamente era só amém. Antigamente o cara de esquerda falava uma coisa, o cara dizia amém. E hoje não. Graças ao Bolsonaro, hoje o cara cobra. Hoje o cara de esquerda, da comunicação, ele faz dinheiro sem precisar estar ligado a algum partido. Alguns não fazem, mas tem uma boa parte com influência que faz. Sem precisar estar ligado a algum partido. Ou seja, o bolsonarismo criou um efeito colateral que deixou os caras mais putos. Como eu disse, antigamente era PT versus PSDB. Quem que falava sobre política entre uma eleição e outra? Gente que estava nas faculdades, gente que estava nos sindicatos, gente que estava nos diretórios, e essas pessoas faziam o quê? Essas pessoas, quando tinha que fazer alguma manifestação, eles é que armavam a manifestação. Hoje, uma manifestação bolsonarista, ela lota uma paulista sem uma bandeira de sindicato, sem uma bandeira de associação, sem uma bandeira de grupinho. Outro dia um moleque me perguntou, lá no Ipiranga, um jovem moleque, né, devia ter uns 19 anos, perguntou assim pra mim, negão, você conhece algum movimento conservador que você possa me indicar? Eu falei, não. Pois é, pessoal. Olha só, a sensatez das falas aqui do Alessandro Negão aqui. Pra mim é isso. Então o ódio não é do Bolsonaro, é de você. É de você que cobra, que pressiona, que vai pegar no pé desses caras. É você que é o culpado hoje. Então é você. Eles estão indo contra o Bolsonaro, mas o alvo principal é você. Esse é o grande ponto. Esse é o grande espectro da política. Vamos falar sobre isso. O Supremo Tribunal Federal Militar rejeitou mais de 20 ações contra Alexandre de Moraes. Lembra do pedido de prisão, do habeas corpus, lembra disso? O Superior Tribunal Militar recebeu diversas ações contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal nos últimos meses do governo Bolsonaro, após a derrota do ex-presidente nas eleições de 2022. A Corte é o órgão máximo da Justiça Militar, mas não possui competência para julgar ministros do Supremo Tribunal Federal. As informações foram divulgadas pelo Estado de São Paulo. Apoiadores de Bolsonaro teriam buscado, sem sucesso, contornar esse impedimento, segundo a apuração do jornal. Pelo menos uma das ações teriam sido registrada em nome do ex-presidente sem sua autorização. Entre os procedimentos apresentados estariam habeas corpus, notícias, crimes e recursos, totalizando pelo menos 20 tentativas de questionar Alexandre de Moraes. Todas as ações foram rejeitadas por falta de competência da Justiça Militar, sem análise de mérito. Os ministros da Corte classificaram os processos como estranhos à sua jurisdição. O que eu quis fazer com essa matéria? Teve ação no Superior Tribunal Militar, teve habeas corpus, teve pedido de prisão. Nada, mas absolutamente nada que seja feita no plano jurídico aqui do Brasil vai mudar a regra do jogo. Que a regra do jogo são eles. Então, mas vai entrar com ação aqui um recurso contra o Bolsonaro. O Bolsonaro só se torna elegível se eles quiserem, se houver algum argumento. Lembra que o Lula foi beneficiado pelos seus próprios algozes? O Moro sentenciou o Lula. O Tribunal de Justiça sentenciou o Lula. O STJ sentenciou o Lula e chegou até o STF, que deu prisão do Lula. Depois, com Bolsonaro no poder, tiraram o Lula e falaram, pronto, agora nós vamos deixar você concorrer. Cara, alguém tem questionamento se as decisões foram políticas ou jurídicas? Não tem. 99% dos brasileiros têm a sensação de que a decisão foi política. Não, nós precisamos tirar o Lula para enfrentar o Bolsonaro. Então, assim, o sistema hoje, ele não observa mais as leis, ele observa a vontade dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem poder amplo e irrestrito. É o que a gente chama hoje de juristocracia. Ou seja, são os juízes que governam o país de acordo com o seu bel prazer, de acordo com as leis que eles mesmos criam da cabeça deles, né? Vamos falar desse caso do Carrefour? Esse caso aqui foi emblemático e merece ser discutido.
Federação de Hotéis e Restaurantes de São Paulo organiza boicote ao Carrefour. Bem feito. Carrefour bonitão, né? Resolveu tirar onda com o agro brasileiro. Não vamos comprar carne do agro brasileiro. Não, porque nós temos que proteger os nossos franceses. Tá bom, foda-se. Mas vamos defender os nossos também. Então, o Mauro Mendes, que é governador, ele já chutou o balde e falou, não, vamos boicotar. E aí agora tá ganhando cada vez mais força, né? Ou seja, quem lacra não lucra, né? Quis dar uma lacrada em cima e tomou na tarraqueta do Carrefour. A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, Forresp, né? Convocou empresários de hotelaria e de alimentação fora do lar e se engajaram em um boicote ao Carrefour, até que a rede mude oficialmente seu posicionamento quanto à venda de carne proveniente do Mercosul em suas lojas na França. A medida estende ainda as redes Atacadão e Sam's Club, que pertencem ao clube, né, ao grupo, tá? Então, tá começando uma mobilização grande contra aí. Não querem boicotar o Brasil? O Brasil tem que aprender a dar resposta, eu concordo, número, gênero e grau. Vamos lá, vamos falar de questão internacional. Cara, matéria da Auriverde, sempre cito a fonte para vocês. O Netanyahu, que é o premier de Israel, ele chutou o balde e falou que o TPI, Tribunal Penal Internacional, é uma vergonha, um braço, né, um pupilo aí da esquerda, né, da ONU esquerdista, e que precisa rever esses conceitos. Cara, eles vão ter dor de cabeça com o Trump, que é um dos maiores financiadores da ONU e do Tribunal Penal Internacional é o próprio Estados Unidos. E já ameaçaram até cortar recursos se eles não mudassem a postura deles. Se quisermos buscar a justiça, talvez seja a hora de repensar a existência desse filhote da ONU, que é o Tribunal Penal Internacional, uma aberração internacional. O que é o Tribunal Penal Internacional? O Tribunal Penal Internacional é um tribunal que quem fez adesão fica submetido a ele e ele julga homens, pessoas. Já a Convenção Interamericana de Direitos Humanos julgam países, estados, organizações. Qual que é o efeito prático disso tudo? O Tribunal Penal Internacional pode emitir ordens de prisão. É o que aconteceu com Netanyahu, é o que aconteceu com Putin. Então ele pode fazer isso. Olha só o que o Netanyahu falou aqui. Opinião. O Tribunal Penal Internacional é feio mais uma vez. Em vez de agir como um verdadeiro mediador da justiça, o Tribunal Penal Internacional acaba reforçando a desconfiança de que é uma ferramenta política seletiva e ineficaz. Como confiar em um tribunal que ignora a legitimidade da luta de Israel contra o terror e trata terroristas e líderes eleitos como se fossem equivalentes, né? Mandou um recado e tá certo. É absurdo aí o que a ONU vem fazendo. Vamos falar do Elon Musk, do Donald Trump agora. É o seguinte, Musk e Trump Jr., não é o Donald Trump, é o filho, Donald Trump Jr., sinalizam comprar canal de TV MSNBC, ou seja, querem, assim como o Twitter, criar a maior rede de TV de todos os tempos, para fazer concorrência, né? A galera da woke aí. Um dos maiores canais de televisão do mundo pode mudar de mãos em breve. A Comcast, gigante do setor de telecomunicações e atual controladora da emissora de TV MSNBC, teria dado aval para explorar uma possível venda do canal. Nos bastidores, rumores apontam que Elon Musk está avaliando a aquisição de possivelmente, em parceria com Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos, comprar, né, a emissora. A movimentação dispara o interesse de Musk em expandir sua atuação para além da tecnologia, mergulhando de vez no setor de mídia e comunicação. O bilionário, que tem feito aquisições ousadas no negócio, já provou ser um estrategista imprevisível ao adquirir o Twitter em 2022. Sob a sua gestão, a rede social foi rebatizada como X e passou por mudanças drásticas, incluindo a derrubada de políticas de moderação de conteúdo, sempre sob a bandeira da defesa da liberdade de expressão irrestrita. Caso a compra da emissora se concretize, Musk deve seguir sua filosofia de oferecer espaço para o debate amplo e livre de censura, um posicionamento que tem gerado apoio no público geral, mas resistência do espectro político da esquerda. A esquerda quer controlar tudo. O Milei já tinha, inclusive, dito
uma gafe que o Milei cometeu, que o Musk tinha comprado a CNN. E foi uma fake news, né? Uma publicação de TikTok que o Milei mordeu a isca lá e falou. Mas agora, parece que não era bem assim, né? Parece que realmente tem uma articulação aí para comprar um grande conglomerado de mídia e de jornalismo aí. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Desculpe, né, o quanto eu tô xoxo e capenga aqui para trazer o editorial para vocês. Para você que quer ganhar dinheiro com leilões, ó, tá disponível aqui para vocês. Vale a pena demais, tá bom? Recomendo que vocês tenham acesso aí, né, a esse livro, porque vale muito a pena. Tem a lista de imóveis que você pode comprar, né? Tem a lista de sites. Vale muito a pena, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial.